E aí, mais um review da semana da NFL. Agora é o review da semana 6. Semana 6 aí que teve gritos de MVP para Baker Mayfield. E tá sendo até merecido. Olha só. Pois é, de muitas lesões, né? Muitas surpresas ali do Giants, né? Uma, uma semana aí que se concretizou também alguns times aí. E o campeão será que voltou? Eu acho que o Chiefs aí tá voltando e tá voltando legal, não sei. Poderia ter esses gritos aí também, mas eles não têm essa cultura, né? Mas eles poderiam ali depois do jogo talvez gritar. É isso, né, Danilo? O que você achou dessa semana aí? Cara, muito jogo surpreendente, muita vitória surpreendente, uns jogos muito legais. Uhum. Derrota do Philadelphia pro Giants, derrota dos Bills pro Atlanta, até mesmo a vitória do Chicago contra o Washington, que acho que também eu não esperava, muita gente não esperava, mas teve muito jogo legal, muito jogo apertado, e é isso, bora falar da semana 6 agora. Uhum. Bom, vamos começando então aí com o jogo de quinta, Giants e Eagles, um jogo aí que a gente tava ali, né, na preview, pô, será que vai no Giants e tal? A gente tava até subestimando, e olha, surpreenderam, pô, Skate aí, grande estrela do jogo, mas o Dart também, eu achei que foi muito constante, teve um terceiro down, uma terceira descida ali, um terceiro quarto que foi muito crucial, e ele fez alguns passes legais também. Mas o Eagles aí pro outro lado, né? Do outro lado, esse ataque do Eagles tá meio estranho, né, Daniel? Cara, tá estranho assim. Primeiro assim, né? Que jogaço do Giants. Uhum. Assim, surpreendente demais. Os caras foram perfeitos. Jogaram muito. O Giants começou com tudo. As 4 primeiras campanhas que eles tiveram no primeiro tempo, em 3 eles fizeram touchdown. Sim. No segundo tempo, eles fizeram mais 2 touchdowns, aniquilaram os Eagles. Os Eagles, por outro lado, fizeram 17 pontos no primeiro tempo. Foi 20-17 para o Giants pro intervalo. Cara, no segundo tempo, o Eagles não fez nada, absolutamente nada. Não pontuaram. A defesa do Giants, assim, perfeita no segundo tempo. Não cederam pontos. Ainda forçaram uma interceptação e um fumble no final do jogo, que acabou com qualquer chance do Eagles, né? Até a campanha da interceptação, no começo do último quarto, os Eagles não tinham passado do meio do campo nas 3 primeiras campanhas do segundo tempo. Ou seja, a defesa do Giants amassando. E essa campanha da interceptação foi a única do segundo tempo que o Eagles passou do meio do campo. Aí, assim, essa interceptação, cara, para mim foi um vacilo do Jalen Hurts, um passe errado ali. Ele acabou, o defensor interceptou na linha de 9 jardas do próprio campo, correu 68 jardas, deixou assim, o ataque do Giants numa ótima posição, já na linha de 23 do campo de ataque, muito fácil, quase ali na red zone. Enfim, aí o Giants matou o jogo, 34-17. Cara, assim, uma performance sensacional do Giants, né? Uhum. A defesa jogou muito bem. É, e teve ali, enfim, eles são sem wide receiver, né? Tem o Adrian Robinson, mas ele tá jogando bem também. Mas, cara, a grande surpresa mesmo foi o Skate aí com 3 touchdowns, né? Mas defesa do Giants também tá se mostrando consistente, né? Os jogos aí estão. Eles estão conseguindo deixar o time aí competitivo durante o jogo, né? E essa interceptação teve um vacilo assim do Hurts, porque ele ficou só olhando pro recebedor, né? Não tentou ali deu um disguise nem nada, mas eu acho que foi uma baita jogada do Flott também. Ele se antecipou na rota, né? Ele leu o Hurts e não marcou o wide receiver, ele se antecipou. E o wide receiver foi meio mole ali também, né? Eu acho que tem mérito também do Flott ali. E quase retornou ali pra touchdown, né? Pô, jogo legal do Giants e essa divisão da East aí tá confusa completamente, né? É verdade. E é engraçado que assim, a defesa do Giants, do Giants, não, do Eagles, cara, ela, nesse momento, nessa semana, ela é a quinta pior contra as jardas totais terrestres. Então, cara, eles estão sendo demais de jogo terrestre. Jogo demais, Uhum. assim. Não, e eu não consigo. Não sei se talvez seja a falta ali do Jalen Carter, que não jogou de novo. Mas assim, cara, a defesa do Philadelphia tá. A gente elogia pra caramba. Sim. E assim, outro detalhe aqui também.
do Giants. Cara, o Giants, ainda do Eagles, né? Da questão do Barkley. Cara, ele só teve 12 tentativas de corrida e Pois é. 58 jardas. Eu acho que é muito pouco para um cara do nível do Saquon Barkley. Assim, eu não sei o que tá acontecendo ali com o Giants. Com o Giants não, com o Eagles. Uhum. Porque os caras não usam o Barkley. Né? Assim, tá com um desempenho muito abaixo há vários jogos. Uhum. E o jogo era. A gente esperava, né, que o Barkley ia correr bastante, com raiva, pra contra o Giants e tudo. Mas, cara, não pode, né? De novo, um jogo aí que o Jalen Hurts tem 33 passes. Não dá. O Jalen Hurts não é esse cara. Tem que dar ali no máximo ali, 25 passes ele tentar. Né? Se você tentar deixar ele com o jogo com ele, ele vai fazer uma interceptação dessa e vai ter. Ele não tem tanta. A questão dos passes deles não é o forte dele, né? Ele é um bom quarterback, mas ele não vai ser esse cara de 36, né? Então o Barkley tem que voltar. Não sei o que tá acontecendo aí com o Eagles. Não tá com ideia também, né? Já tem esse problema aí, já faz umas 3 rodadas que tá se repetindo e eles não estão ajustando. E assim, antes do jogo, cara, o Giants era a sétima pior defesa contra o jogo terrestre. Então, assim, cara, você tá enfrentando a sétima pior defesa. Uhum. Cara, você tem que correr. Você tem que correr. Você tem que deixar dessa maneira. Mas aí também o que eu acho? Uma coisa que pode ter acontecido também, né? Como o Giants saiu arrebentando no primeiro tempo, meteu logo 3 touchdowns de cara. Mesmo assim, apesar que o jogo estava equilibrado, assim, eu acho que Sim. o Eagles abandonou o jogo terrestre muito cedo. E aí começou a querer passar a bola, passar a bola, passar a bola. Jalen Hurts, ele não é um bom passador. Ele consegue acertar uns passes ali, principalmente aqueles passes mais para as laterais, perto ali Sim, sim. da sideline. Mas, cara, ele não. Assim, não dá para você deixar o jogo pro Hurts ficar passando tantas vezes assim. Porque senão vai acabar acontecendo isso, né? Dele ser interceptado e quase virou uma pick six, né? O cara correu pra caramba. Enfim, do lado do Giants, né? Que a gente só tá espantado com o Eagles. O lado do Giants aqui, o Skate arrebentou, né? É. 98 jardas, 3 Nome do touchdowns. jogo. 3 touchdowns. Assim, o nome do jogo. Foi o cara do jogo. Uhum. O Wendell Robinson, 84 jardas e um touchdown. Outro cara também que tá jogando bem, né? Na ausência do Malik Neighbors. Já tava jogando bem. Sim. E agora, assim, acabou virando o principal recebedor ali do time. Tem jogado muito bem também. Jackson Dart, ele teve 195 jardas. Um touchdown foi sacado 2 vezes. Só como comparação, né? Ele tentou 25 passos, acertou 17. O Hurts tentou 33, acertou 24. Então, o Hurts acabou tendo que passar muito mais a bola. Enfim, falando do Eagles ali, já aproveitando esse gancho aí do Hurts, Uhum. ele teve 283 jardas, passou por um touchdown, teve interceptação e foi sacado 3 vezes. E, cara, é isso. Assim, o destaque ali do Eagles acabou sendo o Dallas Goedert, com 110 jardas e um touchdown. A.J. Brown até apareceu ali com 80 jardas, mas foi isso. É. Uma vitória gigante do Giants e muito surpreendente. Gigante mesmo. Deixa aqui a divisão Oeste, o NFC East bem equilibrada. Vamos ver aí como é que vai ser os ajustes, né, desse time do Eagles. Mas tá lembrando muito aquele Eagles de 2023. Não, 2024, na verdade, né? Foi aquele ano que eles tinham ido pro Super Bowl, perderam. E era a mesma história, né? O time não tinha muita ideia ofensiva, não sabia como fazer. E não conseguia se ajustar. Tá lembrando um pouquinho. Sim, verdade. É isso, tem mais alguma coisa aí pra falar desse jogo? Né? Mais algum detalhe? Não, só isso mesmo. É. Só isso. Bora então aí para os jogos aí de domingo. E vamos aí pro pior, talvez o pior jogo que eu já vi na minha vida. Por que a NFL odeia tanto Londres e manda o Jets pra lá, Danilo? Por quê? Eu também não tenho uma explicação, cara, porque, cara, assim, olha, esse jogo, talvez acho que o jogo que seja pior que esse daí seja o Jets e Bengals na semana que vem, na semana 8. 2 Vamos ver. semanas. Porque, nossa, cara, que jogo terrível. Assim, com certeza esse vai ser o top 3 de piores jogos da temporada. Sim. Engraçado que quando não tem NFL, a gente fica 7 meses sem NFL, a gente fica com saudade.
Aí quando volta a temporada, tem um Denver e Jets horroroso e a gente fica metendo pau. A gente não pode fazer isso. Não, não. Mas aqui eu queria meter o pau nos head coaches. Pra mim, completamente, os dois estavam perdidos. Tanto o Sean Payton quanto o Aaron Glenn tava totalmente, né? Aquela jogada que eles ficaram ali olhando. O Justin Fields estava olhando pro Aaron Glenn, o Aaron Glenn olhava pra ele e o clock só rolando, o clock rolando. Aí eles foram ver e acabou o primeiro tempo. É assim, cara, o que acontece com esse Jazz, né? Cara, não é inacreditável, cara. Ficaram um Assim, olhando pro é outro. bizarro. Só rolando ali. Tipo, ninguém sabia que tinha tempo ali, ninguém treinou. Eles não treinam ali um time drill, né? Que é o básico, né? Você tem que saber já jogadas, eles já sabem as jogadas. Então, assim, um time que mostra Sim. que não tá preparado pro jogo, porque um drive de 2 minutos, o Justin Fields já tem que saber todas as jogadas de core, né? E o Aaron Glenn também. E nada, eles só ficaram se olhando ali. Ah, vamos deixar aqui. E deixaram o clock rolando. E o Sean Payton também você tá ali na end zone, você manda um shotgun pro Bo Nix ali, e aí, cara, teve um holding ali e tomou 2 pontos. E eu não sei como, né? A gente tava falando antes de gravar. Eu não sei como esse Giants fez 11 pontos. Pra mim é. Se alguém falar assim, me explica pra mim, eu falo, vê o jogo. Porque eu não consigo explicar, não. Os números é bizarro, né? Se você olhar. Cara, é bizarro. Assim, foi um jogo muito defensivo. Uma Uhum. coisa que pelo menos eu vi, assim, a defesa do Denver foi perfeita. Foi, assim, sensacional. Mesmo os caras tomando 11 pontos dos Jets, ainda assim, cara, a defesa arrebentou, massacrou, assim. Eu acho que isso que acabou, assim, eu acho que a defesa dos dois, os coordenadores de defesa, deu uma travada nos ataques. Uhum. Porque, assim, cara, esse placar de 13-11, um placar muito difícil na NFL. De É. ter uma pontuação tão baixa, assim. E, assim, por exemplo, assim, é o que eu falei, né? Do ponto de vista do ataque, foi terrível de assistir. Do ponto de vista da defesa, foi ótimo. Porque ó, o Justin Fields ele foi sacado 9 vezes, velho. É. 9 vezes. E o Justin Fields é um cara que corre. Ele sente a pressão chegando, ele corre. Então, assim, ele não tinha nem tempo nem de respirar, nem de correr. Saiu o snap, já tinha um de cada lado no colo dele, praticamente. Então, ele não conseguia fazer nada. Não Uhum. deixava o cara respirar. Então, eu acho que assim, o grande destaque desse jogo foi a defesa do Denver. A defesa do Denver, assim, arrebentou mesmo. E assim, o jogo começou ali com o fumble na primeira campanha dos Broncos. Os Jets recuperaram a bola, saíram com field goal, fizeram outro field goal depois. O jogo foi para o intervalo 10-6 para os Broncos. E aí, no segundo tempo, os Broncos fizeram um touchdown, o Jets fizeram um touchdown e o safety, e teve ali o holding na endzone, né, como você comentou. E Uhum. engraçado que, cara, quando sai o snap, o, o, o cara do Jets ele vem com tanta potência, com tanta força pra cima do Tyrande lá, o Tyrande agarra ele. Foi quase um golpe de judô que ele deu no cara ali. É. Assim, ele foi agarrando, puxando o cara, e, tipo, cara, assim, Ele... não tinha nem como, assim, assim, não, foi bizarro o lance, foi bizarro, porque, tipo assim, Foi na é cara como do se juiz ainda. o Tyrande, exatamente, na cara do juiz, assim, ele não tava nem esperando que acho que o cara do Jets viesse com tanta potência, com tanta força pra cima dele, sabe, parecia que ele tomou um susto. Ele tomou um susto com o Uhum. snap. E, enfim, assim, na verdade, cara, assim, não deu nem tempo, foi o que eu senti. Não deu nem tempo do Bo Nix olhar. Porque o Bo Nix, tipo assim, basicamente ele teve um segundo com a bola na mão para poder olhar alguma coisa e o cara já tinha feito o holding. Foi isso que Na eu hora do falei. lance, Só comentando, é isso que eu então, falei no começo, né? O Sean Payton, ele viajou. Como é que você vai na linha de uma jarda ali, você dá um shotgun? E aí acontece isso. O Tyrande tentando bloquear um defensive end. Porque você tá numa formação de passe ali. Cara, é um QB sneak, sei lá, um touch push, alguma coisa. Você tenta correr com talvez a numa bola primeiro, né? corrida, Tá com uma jarda ali, pô. Você tá sim, na end sim. zone. Você não tem muito espaço. O Bonix não tem Então, espaço pra correr ali. sim, Que sim. ideia Não, genial. porque assim, na hora que saiu o snap, eu já vi o cara agarrando ali, eu falei meu, vai ser safety.
Tipo assim, saiu praticamente assim, tipo, não, foi bizarro, bizarro. Bom, enfim, depois dessa coisa horrorosa aí, né, os Broncos acabou chutando lá um field goal no último período, retomou a liderança, mas eu vou falar um negócio pra você, por um momento ali eu achei que o Jets ia vencer esse jogo, hein? Naquele último Cara, drive? Eu não eu falei, achei, mano, não. não é possível. Não. Não, eu achei, porque assim, ó, eu Hum. acho que o Broncos ele demorou muito Ah, sim, quando tava pra 11 a... retomar, Ah, tá, entendeu? quando tava 11 a Isso, não 10. tava 11-10, exatamente. Uhum, Cara, punch. Eu falei, caramba, cara, ninguém vai conseguir chutar um field goal. O Broncos vai realmente perder esse jogo? uhum, E aí eles conseguiram ali uns bons passes do Bo Nix, né? Até o passe longo que ele acertou. Conseguiu posicionar o time e chutou, mas assim, cara, porra, o Broncos demorou demais para fazer qualquer coisa, né? não. E eu chutei aqui o balde, né, dos Red Colts, mas o Vance Joseph pra mim foi o melhor, né, o que você falou aí, né, da off-sex do Justin Fields. Simplesmente assim, o Justin Fields ele pegava a bola, já tinha 3 caras no colo dele, não tinha muita coisa pra fazer. E o Justin Fields também não é um cara tão bom, né? Então, mesmo assim, ele tava segurando a bola alguns passos também. Eu acho que não foi uma boa atuação dele. É, você que comanda mais aí do status, né? Mas eu só quero trazer isso daqui, né? O passe, o status de passe do Jets foi menos 10 jardas. Né? O Justin Fields Meu Deus. teve 45 jardas, né? Mas como ele foi sacar 9 vezes, ele perdeu 55. Então, histórico, né? Um jogo histórico aí pra Londres aí. Caramba, bizarro, velho. Assim, você vê um quarterback tendo 45 jardas. Puta merda, velho. Né? Significa que o negócio foi ruim pra caramba, né? É, O Bruce 45 Hall ainda jardas, é correu verdade. assim. É. Não, bizarro. O Mahomes A gente come tá isso falando no de um jogo. quarterback titular da NFL, né, velho? O Mahomes corre isso, né? No jogo. E ele não conseguiu nem É, passar. pô, é bizarro. Mahomes, 45 jardas é um passe do Mahomes, um passe do Rodgers, um passe do Stafford, enfim. Uhum. É bizarro, velho. É. Enfim, o Bruce Hall ainda teve 59 jardas ali, ainda conseguiu correr ainda alguma coisinha ali. Do lado do Broncos, nem, sem muito destaque também, né? É. Jake Dobbins, 40 jardinhas só. Mas assim, cara, ninguém conseguiu fazer nada. E uma última coisa, assim, desse jogo, uma coisa ruim pro Jets, Garrett Wilson saiu com a lesão no joelho, não sabe, ainda vai passar por mais exames e tudo mais. Pode ser que os caras percam o Garrett Wilson, ou seja, o Jets, cara, assim, esquece. O Jets, assim, essa temporada o negócio tá muito ruim para eles. Sinceramente, eu não acho que eles vão ganhar nenhum jogo. Talvez ali o jogo contra os Bengals que eu citei aí, é, pode ser que eles vençam, mas sinceramente acho que o Jets não vai ganhar nenhum jogo esse ano. E com o Garrett Wilson machucado, o grande recebedor aí do Jets é o Josh Reynolds, né? O nível decai Meu bastante, Deus do céu. né? Como é que esse time vai envolver a bola agora com o Justin Fields passando? É isso. Terrível. Não sei se tem alguma coisa aí pra antes pra falar desse jogo aí. Não, desse jogo é só isso. Falamos muito, hein? Falamos muito Falamos desse jogo horrível. um É jogo que que é quando eu mais achei. revolta, né? É, A gente mais se revolta do que tudo, né? né, não, quando eu tava assistindo esse jogo eu tava muito furioso, então foi um desabafo aqui. É isso. Boa. Bom, vamos aí então pro próximo jogo. Los Angeles Rams e Baltimore Ravens, 17-3 para os Los Angeles Rams. Um jogo que começou com o Rams aí, né? Na verdade, o começo do jogo foi field goal, miss field goal, interceptação, fumble, downs, né? E com muitos erros, né? Mas depois o Rams engatou um pouquinho, conseguiu vencer. Mas teve uma jogada ali que eu acho que tá muito explicando esse momento do Ravens, né? Uma, uma primeira pro gol, né? Na linha de 1 jarda. Mark Andrews tenta o touch push, não consegue. Tenta de novo, não consegue. Tenta de novo, não consegue. Eles tentam com Derrick Henry, não consegue. E devolve a bola pro Rams, né? E ali eles poderiam abrir um 10-3, enfim, no final do primeiro tempo. Poderia ser algo ali que poderia dar uma moral para esse time. Mas não conseguiram e assim, o time tá. Sei lá, o Lamar fica sem sal, né? Parece, né, Dano? Cara, outro jogo horrível do Ravens, desculpa. É.
Assim, o Baltimore Ravens, cara, não consegue, cara. Só não consegue mover a bola. Assim, até que começaram correndo bem a bola ali na primeira campanha, que terminou com field goal. Até o Derrick Henry conseguiu ali correr um pouco mais. O primeiro tempo do Derrick Henry foi um pouco melhor. Ele teve 90 jardas no primeiro tempo, no segundo tempo teve 32. Então, assim, no segundo tempo, o Baltimore, assim, péssimo. O Cooper Rush teve a interceptação logo no começo do jogo também. Aí na campanha seguinte, aquele fumble bizarro do Stafford, ele, sei lá, ele ia passar a bola, ele guardou a bola, aí ele perdeu a bola, enfim. E aí o Ravens acabou recuperando. Só que assim, cara, os caras não conseguem mover a bola, os caras têm uma dificuldade bizarra. Até foram ali numa quarta para 3 ali de 34 jardas, não conseguiram converter também. Naquele momento, cara, é engraçado que assim, eu até assim, tava ventando bastante, né? E aí eu acho que foi até isso que eles não tentaram field goal, preferiram ir na quarta para 3, que seria um field goal de 52 jardas com vento. Tanto que o kicker lá do Rams também quase errou, e tava ventando bastante. Na verdade, ele teve um erro e a outra passou muito perto ali. Uhum. Enfim, é engraçado que assim, por exemplo, nessa quarta para 3 aí, cara, o Cooper Rush ele já tem uma dificuldade de passar a bola. Os caras fazem uma chamada que ele tem que fazer um passe difícil. Ele tentou um passe mais longo ali pro Zay Flowers. Cara, faz uma chamada de 3 jardas. Você precisa de 3 jardas? Uma chamada de 4 jardas. Um passe de 4 jardas, entendeu? Uhum. Assim, isso que é uma coisa que é bizarro, assim, no que eu tô percebendo no Baltimore. Parece que eles não adaptaram o playbook pro Cooper Rush. Eles estão com um playbook de Lamar Jackson, só que você não tem o Lamar Jackson passando a bola, cara. Uhum. Você tem que adaptar o playbook. Você tem que chamar as jogadas que um cara com menos capacidade técnica consiga executar. Então, assim, o Ravens tá péssimo. Vai continuar, né? E, assim, a tabela deles, como tá enfrentando toda hora times bons, olha aí, os caras estão um 5. Péssimo, Pois é. horrível. Então, Então, assim, só tá na frente assim, do Jets. hã? Só tá na frente do Jets. Então, exatamente. Então, assim, cara, você olha assim, você fala, meu, o que tá acontecendo, né? Enfim, do lado do Rams, eles forçaram, recuperaram um fumble ali no retorno de punch no final do primeiro tempo. Por sorte, teve uma falta dos Rams na jogada e voltou tudo. Senão seriam 3 fumbles sofridos pelos Rams. Uhum. Outra coisa também que eles não conseguem cuidar da bola, né? Toda hora sofre fumble. O Zay Flowers tá de parabéns, né? Dois fumbles das mãos dele. Uhum. Aquela do que o Rush jogou para ele pegou a bola. Foi naquele. Acho que ele. Não sei qual foi a jogada. Aquela jogada que ele pega, que ele passa na frente do quarterback e agarra a bola e tenta fazer a volta. É, Jet Sweep? Não, na- sweep é, não. é o. Quando ele vem correndo por trás, é jet sweep, se for, né? Isso, isso, Uhum. isso, é. E aí, enfim, cara, aí ele pega, solta sozinho. Então, assim, terrível, assim. O Ravens foi péssimo, né? Uhum. O Rams, né, Los Angeles Rams acabou conseguindo, né, no segundo tempo engrenar um pouco mais, conseguiu ali fazer um pouco mais de ponto. Mas eu queria um último detalhe aqui dos Rams. Teve uma quarta para 3 que eles foram ali na linha de 6 jardas. O jogo estava 17-3. Praticamente assim, acho que o Ravens não ia ter condições de virar. Mas assim, cara, já tá 17-3. Quarta para 3. Cara, chuta o field goal. Chuta o field goal. Não, tentaram ir na quarta descida, não conseguiram. A bola voltou com o Ravens. Então, assim, são algumas jogadas assim que às vezes o Chama que chama, assim, que eu acho meio desnecessário. Uhum. É meio desnecessário. Então, assim, enfim, desse jogo, assim, foi um jogo assim legal pelos turnovers. Não foi um jogo tão assim de pontuação, uma pontuação muito baixa, né? É. Destaque aqui só para o Derrick Henry, né? Que acabou teve 122 jardas, teve um jogo de 100 jardas, fazia um tempo que ele não tinha um jogo de 100 jardas aí. Só que só no primeiro tempo que ele fez alguma coisa, no segundo tempo ele não fez mais nada. Uhum. Basicamente, esse daí só foi o maior destaque ali do Ravens. Do lado dos Rams, o Stafford teve 181 jardas, passou por um touchdown e foi sacado 2 vezes. Kyren Williams, 50 jardas terrestres e um touchdown. E foi basicamente isso.
os outros times, os outros jogadores não tiveram tanto impacto. E uma última coisa, Puka Nakua sentiu o tornozelo, dúvida pro próximo jogo. É um cara que esse com certeza faz falta pros Rams. Talvez a pontuação foi baixa por conta disso também, da lesão dele, né? Mas é isso, e só um destaque também, trazer um destaque aí de estatística da defesa. Nate Landman, 17 tackles, né? O segundo que teve aí mais tackles foi do Ravens, 9. Ele teve 17 e bateu o recorde aí, ele é o novo recordista aí do Rams num jogo. É o cara que tem mais tackles aí num jogo do Rams. Foi legal também aí a partida. E o Byron Young também, né? Teve 2 sacks. Também jogou bem. Sim. É isso, tem mais alguma coisa pra falar do jogo aí? Não, desse jogo não. Então aí, bora aí então pro próximo. Panthers e Cowboys. 27 pro Cowboys, 30 pro Panthers. Panthers vencendo aí. É um jogo que, quem tivesse com a última bola ia ganhar, né? Porque foi um jogo muito ofensivo dos dois times. A defesa do Cowboys é uma peneira, né? Deixa do passado. O Panthers é até boa, mas não é tão boa. E o Dak Prescott tá jogando muito bem esse ano, né? É um ano meio estranho, né? Tem Sandarnold, Dak Prescott, Baker Mayfield jogando bem. Não sei se eu tô vivendo um mundo paralelo também, né? Mas é isso. E só um destaque, né? O que eu queria dizer que é do Panthers, que eu acho que foi muito legal. Eles receberam a bola, né? No último drive, eles receberam a bola com 6 minutos faltando no relógio. E eles gastaram todos os 6 minutos e não devolveram a bola pro Cowboys. Eu acho que foi um jogo ali muito controlado. Até uma quarta descida ali que o Bryce Young fez um bom passe. E, finalizaram o jogo do jeito certinho, né? 6 minutos ali. Não deram nem chance pro Dak Prescott pegar a bola de volta, né? Cara, essa campanha foi perfeita dos caras, né? Inclusive, até essa quarta descida também que eles converteram foi muito boa. Assim, um jogaço do Jordan Pickens. O cara tá detonando. Sim. Como eu já falei, ele é muito bom. E na semana passada eu tinha falado, os caras não estão sentindo a falta do Sid Lamb. Sid Lamb se machucou e, cara, o George Pickens tá dando conta do recado mesmo. Outro jogaço outro cara que jogou muito foi o Rico Dowdle, do Panthers. De novo. Que ele é um ex-jogador do Cowboys, a lei do ex aí aparecendo. Arrebentou, detonou esse jogo. O Bryce Young teve uma interceptação no primeiro quarto, num passe que, na verdade, não foi nem culpa dele, né? Que ele passou pro Macmillan e o Macmillan dropou a bola. Sim. O primeiro tempo, cara, você tem uma ideia, o primeiro tempo terminou 17-13 pro Cowboys. Teve só um punch no primeiro tempo. Só um. Assim, os times estavam arrebentando mesmo. E o Dallas teve uma 4ª na linha de 30 do Panthers no final do primeiro tempo, para manter essa campanha que terminou com touchdown. Então, assim, cara, os times estavam jogando realmente para pontuar, jogando para frente, assim, um tiroteio, assim, aquele jogo, assim, bem legal mesmo de assistir. É o que você falou aí, final do jogo, essa campanha do Panthers aí foi perfeita. Um jogo, uma campanha bem sólida mesmo, 6 minutos. Tá legal. E o Panthers é um time que parece estar evoluindo, né, com o tempo aí da temporada, com o decorrer da temporada, né, o Bryce Young tá ganhando confiança. É um time que pode ficar de olho aí, enfim. Não sei se vai pro playoffs ainda, mas é um time que, se pegar pelo caminho aí, tem que ficar esperto, porque tá mostrando um time que vai ser competitivo, né? Um time bem parecido com o Saints, né? Nesse quesito. Então, exato. A diferença é que eles estão ganhando jogos, né? O Saints, ele chega no final dos jogos, o Saints não consegue virar jogo, não consegue segurar jogo. O Panthers não, cara. O Panthers tem se mostrado muito mais competitivo e vencido jogos. Isso é uma coisa que eu tô até surpreso, porque eu imaginava que o Panthers ia ser o pior de divisão. O Panthers tem ganhando bons jogos, quase ganhou do Cardinals. Se não era para estar com campanha positiva, eles são 3-3 agora, mas se tivesse feito aquela virada contra o Cardinals, estaria 4-2 agora. E é isso. Com relação aos números, o Bryce Young teve 199 jardas,
passou para 3 touchdowns, foi interceptado uma vez e foi sacado só uma vez. E o Rico Dowdle, jogaço dele também, 183 jardas terrestres, 56 jardas recebidas, para um touchdown recebido. Foi o cara assim que teve mais destaque, o cara que mais correu e que mais recebeu. Ele detonou, já tinha jogado muito bem contra o Dolphins semana passada. E é isso. Do Panthers é isso. Só comentando aqui do Cowboys também, Prescott, 261 jardas, passou para 3 touchdowns. E o George Pickens, 168 jardas recebidas e um touchdown. Foram os caras assim que mais detonaram, né, Heitor? Exato, é. E aí só um detalhe aí do Rico Dowdle aí também, que bateu um recorde, na verdade só entrou numa lista legal, né? Entrou numa lista que tem Le'Veon Bell e Alvin Kamara. O Adam Schefter aí compartilhou. Do jogador aí, ele é um dos jogadores com a atuação do Dolphins e essa. Ele teve mais de 225 jardas totais e com 2 jogos seguidos, né? Então é uma marca aí que legal dele que ele marcou. E tá na lista aí com Alvin Kamara e Le'Veon Bell. Então tá numa lista legal. Boa fase aí do Rico Dowdle. Um bom achado também, né, do Panthers. Você conhecia o Rico Dowdle antes disso? Ele jogou Cara, no Cowboys, né? Mas... na verdade, não. Então, sim, eu lembro, acho que dele ter aparecido um jogo ou outro lá, quando o Tony Pollard também se machucou. Mas, cara, não sabia do potencial desse cara aí, não. Tá jogando muito bem mesmo. E tá ajudando muito o Panthers. É isso desse jogo, né? É isso desse jogo. Bora então aí pro próximo. Seattle Seahawks e Jacksonville Jaguars, 20-12. Um jogo que eu esperava que, por conta das lesões do Seattle, que seria uma pontuação bem alta. Acabou que não foi. Mas um bom jogo aí do Seattle, né? Mesmo com essas lesões, conseguiu parar ali o Trevor Lawrence. O Darnold, acho que foi consistente. Não foi nada tão extraordinário, né? Eu acho que ele tem um cara que tá talvez sendo o melhor jogador, o melhor receiver da liga hoje, né? O Ndigba. E tá conseguindo achar ele, né? Mas eu acho que um ponto assim que eu achei legal foi o passe dele pro Cooper Kupp, pro TD. Certinho ali o Cooper Kupp até tava bem marcado, mas era impossível de pegar aquele passe, de defender aquele passe, então muito bom. E do outro lado do Jaguars, decepção, né? Porque você drafta um wide receiver, você já tem um Brian Thomas, aí você joga contra um time que tá com 4 cornerbacks e o Trevor Lawrence não tá conseguindo passar, não consegue mover a bola. É um alerta talvez aí pra esse time, né? Mas assim, eu acho que o Jaguars até teve uma chance ali de voltar pro jogo. Mas aquela falta do Travis Etienne, né? Não sei se lembra, mas o Brian Thomas pegou um TD. E aí eles voltaram porque o Travis Hunter estava com o pé na frente ali da bola e foi um offside, né? E ali eu acho que eles poderiam ter voltado, porque eles fariam um TD, teriam mais tempo para voltar. Só que com essa falta, voltou tudo. Eles inclusive fizeram o TD, mas eles, em vez de fazer mais cedo, eles correram ali 3 minutos a mais no clock. Então, ou seja, perderam um tempo ali que poderia ser bom pra voltar, porque o jogo tava 8 pontos, dá pra ter voltado, né? Então, verdade. Assim, o Seattle, assim, eu achei uma vitória até tranquila, assim. Basicamente, assim, o Seattle, ele não errou, não teve erros de turnovers. Então, cara, assim, o Jaguars teve que realmente vencer, né, na força mesmo, e não conseguiram. A defesa do Seattle jogou muito, pareceu bem. Lawrence foi sacado 7 vezes. O Sam Darnold também continua jogando bem, acertando passes longos, bons passes. Você citou aí também esse passe aí pro Cooper Kupp na endzone. Enfim, e teve um outro detalhe também, né? Além dessa falta que você citou, o Jacksonville errou um field goal de 50 jardas no finalzinho do primeiro tempo. Poderia ter deixado ali 10-9 pro Seattle, né? Tava 10-6. E assim, e esse erro de field goal tava faltando 1 e 3 para acabar, no finalzinho do primeiro tempo. E como eles erraram, o Seattle já pegou a bola no meio do campo, avançou um pouquinho e conseguiu chutar um field goal de 53. Então, em vez de ir para o intervalo 10-9 para o Seattle,
foi 13-6. Uhum. Então, que aí acabou virando uma posse de bola. Então, isso também eu acho que foi algo que acaba pesando um pouquinho contra o Jacksonville, porque não tem um time fantástico. Tudo bem, tá ganhando jogos, mas não tem um time tão bom assim. E, cara, assim, são às vezes esses detalhezinhos que acaba interferindo, né, no resultado, diretamente no resultado do jogo. Na volta do intervalo, o Seattle fez o touchdown, abriu 20-6, ficou bem mais tranquilo. O Jacksonville ainda fez um TD no último período ali, né, para deixar 20-12, tentou a conversão e falhou. E aí depois só punch. O Jacksonville teve 3 campanhas que não passaram do meio do campo. A defesa do Seattle dominou o final do jogo, e enfim. Sobre esse jogo que eu tenho mais isso aí mesmo. E você tem mais algum outro comentário? Não. Se não tiver ainda, a gente pode ir pro próximo já, inclusive. Não, só um último detalhe aqui do Ndigba. Uhum. O Smith Ndigba, ele teve 162 yards e um touchdown. Cara, continua arrebentando de jogar. Sam Darnold de 295 jardas, 2 touchdowns, sacado uma vez. Trevor Lawrence, 258 jardas, passou para 2 touchdowns, não foi interceptado e tomou 7 sacks. E o Brian Thomas, 90 jardas, um touchdown. Foram os caras ali que mais tiveram destaque desse jogo. Né, o Ndigba aí tá sendo aí um dos melhores wide receivers mesmo, né? Da NFL, e tá jogando muito bem. Os números estão sendo bem absurdos dele. Ele tá quase chegando já nas 1000 jardas, né? Ele já passou das 500. E cada jogo aí ele tá fazendo uma big play pelo menos, né? Tá jogando muito bem mesmo. Sim. Tá jogando demais. É isso, vamos então ir pro próximo jogo. Chargers e Dolphins, 29-27 para o Chargers. O meu destaque aqui não é nem pro jogo, é pro pós-jogo. Tua decidiu soltar e dedurar todo mundo que tava faltando nas reuniões. Ele dedurou ali, contou pra todo mundo ali da mídia. O pessoal ali tá faltando, tem alguns que estão chegando atrasado. Desliga a câmera. Quem nunca fez isso também, né? Desligar a câmera ali, fazer um café ali na meeting, ou não vão, né? Simplesmente. Mas é uma informação que, assim, né? Mostra que o time não tem liderança. Isso já foi falado, já é mostrado. O Mike McDaniel é um cara muito bom de ataque, mas de liderança mesmo não tinha. O próprio Vic Fangio, né, que foi o coordenador defensivo dele ali no segundo ano, falou um pouco disso. Ele tem uma cultura de deixar todo mundo ali, de ser amigão e tal. E tá pesando, eu acho. E o Tu aí desceu a lenha. Depois o Mike McDaniel não conseguiu nem se explicar muito bem ali. Mas crise nesse Dolphins, Danilo? A crise já tá estabelecida há um tempo, né? Já tem uns Eu acho 2 anos que já. isso é uma coisa assim que. Porque assim, cara, já vem acontecendo, não é de hoje, eu imagino. Porque, assim, a maneira com que o Dolphins perde os jogos, que não consegue, tudo bem, tem a questão ali do Tua também, de não consegue ganhar de time com campanha positiva, mas, cara, internamente também é meio que bagunçado também. Enfim, mais uma vitória que mostrou isso também, né, que eles ficaram no quase e perderam. Do lado do Chargers, cara, a vitória suada Pois é. suada do Chargers. Não era pra ser assim. Assim, não era pra ser assim, cara. Assim, você olha esse Chargers aí, eles estão perdendo uns jogos, estão vacilando em alguns jogos assim que, cara, pode ser que pese lá no final da temporada, né? Enfim, de qualquer forma, foi um jogo emocionante, cheio de viradas no segundo tempo. Começou logo com uma interceptação lançada pelos Dolphins, logo na primeira campanha. O Tua lançou a bola, o recebedor simplesmente deu a bola. pegou e praticamente jogou. Então ele jogou a bola. Eu tive essa mesma sensação. E assim, não foi do Tua, né? Mas, pô, velho, o recebedor ali também tá de brincadeira. Só que as outras duas interceptações, sim, foi culpa do Tua. Foram passes errados dele. Depois teve um fumble do Chargers. E aí, assim, primeiro tempo, só field goal. Foram 5 field goals. Teve um outro erro de field goal do Dolphins, que teria sido mais field goal ainda, né? O primeiro tempo foi 13-9 para os Dolphins.
Cara, no segundo tempo, o Chargers voltou com tudo, anotou 2 touchdowns e um field goal em campanhas seguidas, deixou 26-13. Miami ainda voltou pro jogo com 2 touchdowns Pois seguidos no é, último último período, quarto. virou para 27-26. Cara, assim, viradas assim muito legais, Uhum. jogaço mesmo. E cara, no final, você chegou a ver o lance do Herbert? Ele ia ser sacado, o cara Foi uma grudou baita nele. jogada. Eu vi ali Cara, foi de uma lance. puta jogada, velho. É. Cara, ele conseguiu escapar de um sec e lançou a bola pro McConkey. Uhum. É, Mas o e, cara foi meio mole assim, foi também, uma né? jogada de 42 jardas. O cara foi meio moleque, eu também achei. Uhum. Mas assim, cara, o Herbert escapou, assim, sobreviveu ao sec, passou a bola, e eu até achei que, cara, que a defesa do Miami meio que achou que ia ser sacado. E aí, tipo, o McConkey Desistiu. recebeu e ele meio que correu sozinho. Uhum. Assim, cara, olha o cara correndo lá, entendeu? É. E, enfim, acabou posicionando o Chargers pro field goal. Acertou o field goal ali faltando 9 segundos. Botou 29-27 no placar. E aí você tem 5 segundos no relógio, perdendo o jogo, o que você vai fazer? Você vai pro rugby, né? Miami, uns anos atrás, deu certo o rugby, né? Lá em 2018, fizeram uma jogada de rugby ali contra o Patriots e ganharam o jogo. Tentaram fazer de novo, só que aí o Tua falou, não, gente, eu não tô afim, eu vou lançar uma interceptação aqui e acabou. Ele lançou uma interceptação, o Derwin James interceptou, enfim, acabou o jogo, vitória do Chargers, e é isso. É isso, né? Do Dolphins aí, vamos ver como é que vai ser o restante da temporada. Tem muita gente falando que o McDaniel vai ser demitido. Quando a gente tava falando dos times, né? Eu lembro disso. O McDaniel, eu tava meio que prevendo aonde ia. Eu acho que ele já passou da minha previsão. Mas eu acho que é questão de tempo, né? Eu também acho. Eu acho que o Dolphins, ele toda semana ele derrete um pouco mais. E eu acho que não vai demorar muito ali pro o McDaniel ser mandado embora. E só comentando rapidamente aqui dos stats do jogo, Uhum. o Tua ele teve 205 jardas, teve um touchdown, com suas 3 interceptações sacadas 2 vezes. O Devon Achane teve outra boa partida, 128 jardas terrestres e recebeu 2 touchdowns. O Jalen Waddle, de certa forma, está sendo o principal alvo ali, né, na ausência do Tyreek Hill. É. Ele recebeu 95 jardas. E do lado do Chargers, cara, eles. Tem um cara ali, o Vidal, o running back, ele teve 124 jardas terrestres Pois e é, ele já acharam. ainda recebeu um touchdown. Uhum. É, cara, assim, é o terceiro running back dos caras. O É. Najee Harris se machucou, o Marion Hampton também se machucou. Não estamos nem na metade da temporada e o Chargers já tá no terceiro running back. E, cara, o cara tá aparecendo bem pra caramba. Pelo menos esse jogo aí contra essa defesa do Dolphins, ele mandou bem. A defesa do Então, Dolphins também, esse né? foi então, exatamente. Não, mas, pô, pelo menos a defesa do Dolphins, o cara tem que fazer alguma coisa. Porque eu É, acho, obrigação, é. time porcaria, você tem que espancar, entendeu? Se Uhum. você não espancar o porcaria, você fica contra os grandes, entendeu? Uhum. Então, Exato. enfim. E o Mecon, que teve 100 jardas e recebeu um touchdown. E só sobre o Justin Herbert, né? 264 jardas, 2 touchdowns, sacado uma vez. Esses foram os números do jogo, os destaques. E, cara, é isso. Esse Chargers e Dolphins sempre é um bom jogo, né? Sempre é um jogo apertado, um placar alto, é sempre um jogo legal, né? É, pela natureza dos dois times, né? O Chargers também é um time que gosta de sofrer ali no final do tempo, o Dolphins também. Então, pela natureza dos dois times, eles vão ali se esfregando ali até o final. Mas é isso, eu acho que não tem muita coisa pra falar não desse jogo. Você tem? É isso. É. Não, é isso. Bora então ir pro próximo. Steelers e Browns. Steelers aí vencendo 23-9. 4-1 esses Steelers, com esse time quase perdeu pro Jets. Teve um jogo bizarro contra o Seattle e tá 4-1. E aí depois perguntam por que o Mike Tony sempre tá positivo, né? Ele sempre arruma essas vitórias. Esse jogo aqui foi bem de boa, bem tranquilo. Dylan Gabriel aí, que era a minha esperança aí, eu tinha palpitado no Browns, mas não conseguiu mover a bola nem nada. O Cleveland Browns aí teve... Esse número pra mim explica muito o jogo.
3.3 o Browns teve jardas por jogada, né? E o Pittsburgh Steelers teve 5.8, quase foi beirou um pouco o dobro, né, de jardas ali por jogada. Um jogo bem tranquilo, né, do Steelers. Cara, um jogo muito, assim, muito de boa, assim. Eu quase não tenho quase nada pra falar desse jogo. O jogo começou devagar, né? Terminou 9-3 no primeiro tempo, só field goal para os dois times. No segundo tempo, o Steelers fez 2 touchdowns, assim, fáceis. Controlou o jogo completamente. O Cleveland não fez absolutamente nada. Nem mesmo questão de stats aqui. O Harold Fanning Jr. Teve 81 jardas recebidas. Ainda assim, o destaque dos Browns. O Dylan Gabriel teve 221 jardas, não passou para touchdown, foi sacado 6 vezes. Ou seja, depois o Steelers não deixou jogar. O Rodgers, 235 jardas, passou para 2 touchdowns. E foi isso, cara. O Metcalf, 95 jardas, recebeu com um touchdown. Continua com a boa conexão com o Rodgers. Uhum. E é isso, cara. Eu não falo desse jogo. Jogo nada muito emocionante. Jogo meio parado, enfim. É isso. Só uma coisa que eu queria dizer você não pode deixar um rookie quarterback passar 52 vezes contra os Steelers, né? Isso é complicado, né? Você tá pedindo ali pra ter problema. Ele não teve nenhuma interceptação, mas não teve nenhum touchdown, mas também não teve grandes passes. 4.3 só por tentativa, então o Gabriel não teve muita, mas o Stefanski aí entregou o Joe Flacco pro time, tá com o Gabriel e não tá dando muito certo, né? Então, e assim, é o que você falou do Mike Tomlin aí, cara, é o carimbo em cima, né? O Mike Tomlin a gente já vem falando, tipo, há vários anos, cara, como esse cara é bom, como esse cara monta times. Os times dos Steelers, assim, é sempre muito duro de bater. É um time que consegue, assim, mesmo que ele não jogue tão bem, mas ele não deixa o outro time jogar. Ele sempre monta umas defesas boas. E, claro que, assim, só enfrentaram o Cleveland. Mas eu acho que, semana a semana, a defesa dos Steelers continua ganhando moral, continua jogando bem. E, cara, o Steelers começa a se desenhar um time para. Assim, claro, o Lamar Jackson vai voltar daqui a pouco, mas provavelmente a previsão é só não alcança. 8. Não alcança. Assim, eu acho que o Baltimore vai ter que remar muito para conseguir alcançar os Steelers nessa divisão, cara. Porque se você olha os Steelers com 4 vitórias, o Baltimore com 1, cara, os caras vão ter que remar demais para conseguir pegar esses Steelers aí. Tudo bem, ainda tem 2 jogos entre eles. Mas, cara, os caras vão ter que remar muito para tirar essa divisão dos Steelers. Os Steelers têm que perder muito jogo. Acho que não vai dar, não. Exato. Eu acho que não vai acontecer. Então é isso. Tem mais um detalhe aí do jogo. Acho que esse jogo foi bem... Não, só isso. Foi bem devagar. É mais chovendo molhado mesmo. Bora aí pro próximo. Patriots e Saints. 25-19. A galera tava gritando MVP, mas não sei, hein? Esse Drake May aí também tá jogando bem, né? Os primeiros 2 jogos eu não gostei muito dele, mas depois do terceiro jogo ali ele vem melhorando e essa atuação aqui foi total dele, né? Embora assim, o pass rush do Saints é o pior da NFL, eles não conseguem pressionar ninguém, né? E essa OL do Patriots tá bem feita, né? A primeira escolha deles que eles tiveram, o Campbell, tá jogando muito bem já. Inclusive as últimas 3 escolhas, né, do Patriots são as grandes estrelas do time, né? O Drake May, o Campbell e tem o Gonzalez também, que é o cornerback defensivo. Simplesmente fecha um lado do campo também, é muito bom jogador. É um time bem montado. E é isso, né? O bom jogo aí do Drake May, só repetindo. Bom jogo também do Rattler. Eu acho que foi um bom jogo dos dois times. Só que o Patriots é superior, né, Leandro? Concordo. Assim, foi um jogo muito legal. Os times começaram arrebentando, né? Primeiro tempo terminou 22-16 pros Patriots. Então, os times começaram muito bem. Assim, o Drake May, cara, ele tá lançando touchdown, tá lançando ótimos passes. Tá bem consistente. Tá bem consistente e tá mostrando, assim, que é realmente um cara que talvez seja ali o cara da franquia, né?
nos próximos anos. E, enfim, no segundo tempo as defesas apareceram um pouco mais, só teve um field goal para cada lado. A defesa do Patriots ainda forçou e recuperou um fumble no segundo tempo. Enfim, Patriots 25-19. Vamos ficar de olho nesse Patriots aí. O Mike Vrabel, pelo jeito, está ajustando mesmo as coisas por lá, né? Nada como ter um bom head coach no seu time para botar a casa em ordem, né, velho? Tá merda, esse cara é bom demais, tá doido. E pensar que... E o último detalhe aqui... só um detalhe, né? Você vai pensar que o Titans tinha ele, né? E simplesmente só jogou fora. Porra, velho. Simplesmente. Engraçado que o Titans, ele chegou numa conferência que tinha Mahomes, Lamar, Josh Allen. Ele que chegou na final da conferência, né? O Ryan Tannehill, cara, bizarro. Esse cara é bom demais, tá? E um último detalhe aqui, né, antes de passar para os stats, quem apareceu para fazer um touchdown? Taysom Hill. Faz tudo. O cara que lança a bola, que é running back, que se alinha como tight end, que recebe passe. Vai, pega punch. O cara que faz... É o Severino da NFL. O Severino da NFL, o Taysom Hill apareceu para fazer um touchdown. Tava com saudade dele. Fazia tempo que não isso. Mesmo. Fazia um tempo, esse ano é o primeiro dele. Bom, falando aqui sobre os stats, o Drake May teve 261 jardas, passou para 3 touchdowns, foi sacado só uma vez. E o Bolt teve 93 jardas, recebeu 2 touchdowns. E é isso. O Stephon Diggs arrebentou, né, na semana passada contra o time contra o Buffalo Bills. E o Stephon Diggs, ele tinha que fazer um trabalho do tipo assim, todo jogo ele achar que é um estilo. Aí ele é julgamento. Porque, cara, ele teve 28 jardas. 28. E esse cara só detona contra esse time. O Butê tá jogando bem, né? Mas agora, quando eu me lembro assim do Stephon Diggs, eu me lembro daquele jogo que eu tava achando até contigo, do Minnesota Vikings e Saints. Aquele catch que ele fez, né? Que ganhou o jogo. Né? Sim, vamos. Esse daí foi um dos catches mais malucos, assim, um dos jogos mais doideiras que teve. Esse jogo do Saints e do Vikings. Mas é isso. Total. E é isso. E do lado do Saints, Chris Olave teve 98 jardas, foi o destaque. O Spencer Rattler teve 227 jardas. Não passou para touchdown, não teve interceptação, sacado 2 vezes. E é isso. O Saints, cara, ele tem um time competitivo. É um time que briga, que luta, que tenta. Mas, pô, tá sempre faltando alguma coisa, mesmo com boas peças, com bons jogadores ali. Ele não consegue ganhar os jogos. Tá só com um 5. Mas é engraçado que, sim, você pega o Saints com um 5, não é a mesma coisa do Dolphins 1-5, do Jets 0-6, ou de qualquer outro time, né? É um time que é muito melhor do que esses aí. Exato. E eu não sei qual que é a pretensão aí do Saints agora pra temporada, mas eles têm um bom time, eles precisam de alguém ali pra linha defensiva, porque simplesmente assim, o May ele tinha todo o tempo pra passar, não tá rolando. E, bom, se eles quiserem aí alguma coisa nessa temporada, tem mercado. O Jets eu acho que vai fazer uma limpa. Tem o Chris Williams, por exemplo. Então, eles podem olhar pra isso, né? Ou pra próxima temporada também, já preparar já. Mas eles têm que começar a olhar pra isso. A ADL tem que ser o principal, porque é o grande problema dessa defesa. A defesa é boa, né? Eles conseguem cobrir, enfim. Mas precisa de um pass rush. Não tem como. E assim, além disso, né, a próxima temporada vai ter alguns outros carinhas aí de DL também, que vão estar free agents também. Por exemplo, o Trey Hendrickson, lá do Bengals. O Bengals também meio que não vai sobrar ninguém ali daqui a pouco na defesa, né? Basicamente vai acontecer essa limpa aí também. Tipo isso. Então, dá para o Saints aí fazer uma off-season decente para a próxima temporada. Porque, cara, é o que eu falo, esse time aí, ele tem um futuro. É um time que tá legal, assim, tá competitivo pelo que eles têm, né? Enfim, é só ajustar um pouquinho mais a defesa aí que os caras talvez consigam vencer alguns jogos. Mas só falando do ano que vem, né? Alvin Kamara, você acha que você ficaria com ele? Eu acho que já
ele perdeu toda a explosão, né? Ele não é o... Quem viu o Alvin Kamara no Prime, viu. Eu acho que ele não tá... É, Ele perdeu toda a explosão dele por conta das lesões. Não sei se... O Tica começa a olhar um running back aí, porque... É cruel, né, com o Alvin Kamara, mas... é, Acho que não tá jogando tão bem também. é, Não tá jogando mal, mas assim, eu acho que também... ele ainda tem mercado. Uhum, Exato, assim, é que assim, a gente se acostumou a ver o Camara levar a turma pra passear, né? A galera tentar derrubar ele, ele quebrar um, dois, três, quatro. Basicamente fazer o que o Bijan Robson faz. uhum. Ontem, o Bijan Robson, só comentando rapidamente, teve um dos lances lá que, cara, ele quebrou 7 tackles. Os caras batiam, assim, os caras batiam e caíam, os caras não conseguiam derrubar. Uhum. A gente viu o Camara fazer desse jeito e era surreal. Toda semana. Então eu acho que ele não tem mais essa potência toda. Então, enfim, mas é um cara que ainda tem mercado. Talvez se eu fosse o Saints eu me desfaria dele. Mas é um cara que ainda tem mercado, mas eu acho que talvez o tempo dele no Saints aí esteja acabando mesmo. É. Bom, é isso. Eu não tenho muito mais coisa aí pra falar desse jogo, não. Tem? Eu também não. É Não, isso. só isso. Bom, agora vamos falar do Arizona Cardinals e Indianapolis Colts. 31-27 pro Colts. O Colts aí tá vindo aí com vitórias grandes, né? Mas, pô, esse Cardinals, ô Danilo, é aquele time que... Tem um time no LoL, né, que eles chamam, que ele se adapta ao nível do adversário, né? E o Cardinals é exatamente isso, né? Ele sempre vai ter jogos apertados contra qualquer time, né? Ele pode pegar um time, talvez até contra um Jets, eles vão ter um jogo pegado. Eles se adaptam, fazem as cagadas deles, entregam um touchdown, né, contra o Titans, por exemplo. E é isso, né? Todo jogo do Cardinals a gente vai ter história e vai ser um jogo pegado, né? Cara, o Cardinals protagoniza só jogo maluco, né? É, Incrível, parece que os caras vêm pra temporada assim, tipo, cara, eu quero dar emoção pro torcedor. Não exato. importa como. Não importa como, eu quero dar emoção pro torcedor. E eles fizeram um jogaço, cara. Assim, por muito pouco a Arizona não venceu o jogo. Levou a bola ali até a linha de 9 jardas o ataque. Chegaram numa quarta para 7, não conseguiu TD. O passe foi pro McBride. Ele reclamou bastante de uma interferência ali na endzone, mas eu sinceramente não vi nada demais. Uhum. Mas, cara, Jacob Brissett, pô, ele jogou mais que o Kyler Murray. Pois Tudo é. bem que tem o lance ali também do ex-time, que ele foi pro Colts e tudo mais, Ah, ele mas. já jogou no Colts. Mas, cara, não, ele fez uma partida assim que você não vê há muito tempo. Fala, É. cara, o Jacob Brissett não é capaz disso aqui, porra. Uhum. Então, assim, foi um jogaço, assim, muito, Aham. muito louco, cara. Bom, e o Jacob Brissett aí, como você falou, né? Acho que talvez o melhor jogo da vida dele, né? Eu não lembro de um jogo do Jacob Brissett melhor que esse. Assim, por agora não. Mas, pô, só um número aí que eu vi, né? Pô, ele teve 6 passes longos. Ele passou mais de 20 jardas, né? A mais. Né? Então, 6 passes aí que ele passou de 20 jardas, né? Isso é muito difícil. O Daniel Jones, por exemplo, que tá jogando bem, teve 2, né? Nesse jogo. Então, só em tipo de comparação, né? Então, assim, ele teve uma partida de Patrick Mahomes, quase, né? E se continuar assim, eu acho que o estudioso realmente vai ter que se estudar ali um pouco sentado, né? Cara, é engraçado que, assim, o Brissett, ele soltou o braço. Ele Aham. acertou exatamente o que você falou. Ele, assim, muito passe longo. E engraçado que a defesa do Colts estava cedendo muito passe longo também. Eles não Sim. estavam conseguindo, assim, segurar os caras. Aí eu não sei também se talvez os caras não tenham se preparado tanto. Do tipo assim, cara, o Stafford, quando a gente jogou lá contra os Rams, pô, o cara vai soltar o braço. Agora o Brissett, não precisa se preocupar não. O Brissett não vai soltar o braço desse jeito. Não sei. Talvez eles não tenham se preparado para essa quantidade de passe longo que o Brissett tentou e acertou, né? Enfim, para você ter uma ideia, cara, ele teve 320 jardas, passou para 2 touchdowns, uma interceptação e foi sacado 2 vezes. O Daniel Jones teve 212 jardas. Ou seja, o Brissett ele teve quase 100 jardas a mais. E o Daniel Jones teve os 2 touchdowns, uma interceptação também e um sec. Então, assim, cara, o Brissett ele fez uma partidaça e por muito, muito pouco mesmo ele não ganhou o jogo.
O Daniel Jones, ele lançou uma interceptação no começo do segundo período. O Jacob Brissett retribuiu logo na sequência, lançou uma interceptação também. Enfim, o jogo foi 14-10 para o Colts pro intervalo. Cardinals voltou com tudo, anotou 2 touchdowns em 2 campanhas, virou para 24-17. E assim, o Colts acabou mostrando uma força de voltar para o jogo. Isso é uma coisa que eu estou percebendo no Colts que está muito, muito legal. Eles conseguiram virar o jogo com 2 touchdowns no último quarto. E assim, a última campanha, cara, a campanha da virada, melhor dizendo, que foi o 31-27, cara, o Daniel Jones foi perfeito. Cara, ele acertou tudo. Ele acertou 2 passes ali, cara, que eu assistindo o jogo, eu falei, cara, Daniel Jones não acertaria esse passe em outro momento, cara. Porque assim, umas 2 janelas apertadas, ele conseguiu acertar o passe, assim, cara, Daniel Jones tá numa fase muito legal, cara. Tá muito legal de ver o Daniel Jones jogar e, por incrível que pareça, olha o que a gente tá falando, né? Tipo, que tá legal o Daniel Jones jogar, cara. Bizarro. Pois é, vamos ver se essa fase continua, né? Tá no começo de temporada, né? Vamos lembrar sempre isso, mas eles jogam num estádio fechado, então a temperatura tanto faz, né? Mas talvez como depois, né, da pausa vão se adaptar, né, às ideias aí que pois sempre o nome dele é muito difícil, né, então é muito difícil de lembrar, mas o head coach, né, do Colts tá fazendo um bom trabalho com o Daniel Jones, né? E, enfim, vamos ver. Mas, realmente, esse começo aí do Colts, né? E com o Bills aí perdendo um pouquinho, eles estão com uma vantagem bem grande aí pra AFC, né? Vai ficar legal isso aí. Exatamente. E a questão da tabela também, né? A tabela deles, como é um pouco mais tranquila, e eles estão ganhando a maioria dos jogos, então isso aí acaba sendo uma vantagem para eles. Bom, e tem que realmente, né? Eu até perguntei essa coisa do Kyler Murray. Não sei, né? O Kyler Murray não tá jogando tão bem. O Brissett agora aparece e joga bem. Não sei, vai ficar começando a ficar complicado também. Pode ser que o Cardinals aí pode ser que tenha mudanças ou não, né? Mas apesar que assim, cara, eu acho anos, que né? assim, o Jacob Brissett, mas assim, para mim o Brissett ele só jogou bem esse jogo. Eu não acho que ele vai engatar uma sequência boa de partidas, porque, cara, eu não sei, os jogadores têm um pouco isso de não, joga contra o West time, quer provar pro West time, pra si mesmo, sei lá pra quem, que, não, eu não deveria ter deixado e tal, entendeu? Enfim, eu acho que o Kyler Murray o Brissett vai ter que jogar muitas partidas muito boas, vai ter que levar demais o nível dele pro pessoal olhar e falar, Brissett, agora é o seu titular e o Kyler Murray fica. Realmente. Eu acho que ainda vai faltar um pouquinho ainda, mas assim, né? Tudo é possível na NFL. Tudo é possível, exatamente. Vai que é uma surpresa, mas realmente, né? O Jacob Brissett já teve muitas chances, né? Inclusive no Colts, então é sempre assim, né? Teve alguns jogos, já levou até esse Colts no playoff, né? Mas enfim, vamos ver pro futuro. É um bom backup, né? É um baita do backup. Entrar um jogo desse, foi muito bem. Bom, isso aí. E eu, assim, só falando ali sobre mais alguns destaques dos times, né? O Zay Jones, no lado do Cardinals, Zay Jones foi o cara que mais recebeu, 79 jardas. O Trey McBride teve 72 jardas e teve um touchdown. Outro cara também que tá com uma boa regularidade, né? McBride. E do lado do Colts, Jonathan Taylor, 123 jardas terrestres e um touchdown. Continua jogando bem pra caramba. E recebendo Tyler Warren, o tight end de novato, 63 jardas e um touchdown. É outro cara também que tem aparecido bem. É engraçado que o Michael Pittman Jr., tem horas que ele vai bem, tem horas que ele dá uma desaparecida. O Tyler Warren é um cara que tá bem regular. Todo jogo ele consegue ali várias jardas, tem aparecido bem. Enfim, de estatística é isso. E só um último ponto aqui de lesão. Marvin Harrison Jr., ele sofreu uma concussão. Cara, ele deu uma pancada tão forte no chão, com a nuca. Nossa, na hora deu dó assim dele, porque ele recebeu a bola, não sei se você chegou a ver o lance. A hora que ele recebeu, ele caiu, ele bateu as costas e com tudo a cabeça, assim, bateu de uma vez assim a nuca, mas com uma força. Cara, assim, ele já ficou ali zonzo ali na hora.
uma pancada bem forte. Teve concussão, provavelmente não joga no próximo jogo. O running back demarcado machucou o tornozelo. Então, assim, pô, os caras já estavam sem James Conner. O demarcado se machucou. O Cardinals também tá com problema de running back, vai ter que ir atrás de um terceiro running back aí. E o Kyler Murray, a lesão no pé que tirou ele desse jogo, ele continua questionável aí pro próximo jogo. Vamos ver o que vai ser desse Cardinals aí. Vamos ver o próximo jogo, né? É isso. Acho que podemos ser esse jogo e para os jogos aí noturnos, né? Do Prime Time. Com o primeiro aí do domingo, Detroit Lions e Kansas City Chiefs. 30-17 pro Chiefs aí. O campeão voltou? Será? Pois, foi um jogo bem apertado, né? O placar assim mente um pouquinho, porque o último quarto ali o Chiefs despencou um pouquinho. Eu acho que o Lions jogou bem, mas o Chiefs, cara, a defesa já é muito boa e o ataque parece que tá voltando. O Pacheco já tá começando a, pelo menos, não ter números grandes, mas tem aquelas 4 jardas ali a mais e tudo. Ele tá conseguindo ali. Então, e o ataque, os wide receivers também estão voltando. Tá, o Worth já voltou e agora o Rice provavelmente também vai voltar. Então, o Chiefs parece que tá voltando pra forma, né? Exatamente, cara. E, pô, sendo sincero, eu fiquei decepcionado com o Detroit Lions, cara. Pô, eu achei que os caras iam voltar arrebentando no segundo tempo. Assim, de verdade, assim. Eles fizeram um primeiro tempo muito bom. Até começaram bem o jogo ali, mas, caramba, cara, no segundo tempo eles fizeram um touchdown e só. Não conseguiram fazer mais nada. Até mesmo assim, eles tiveram só 4 postes de bola. O Chiefs conseguiu dar muito bem, gastar muito bem o relógio. Não, melhor, administrar melhor o relógio. E assim, o Chiefs acabou pontuando nas campanhas deles. E enfim, só teve o Chiefs só bateu um punch, só chutou um punch no último quarto. Então, assim, pô, será que o campeão voltou? Né? Porque, assim, estão jogando bem, os jogadores estão também, os que estavam machucados estão voltando bem também. E, cara, é isso. Eu, sinceramente, pô, eu achei que o Detroit ia espancar esse jogo, cara. Minha expectativa também, até porque eles perderam pro Jaguars, né? Mas esse jogo eles conseguiram controlar, né? E teve até que você falou, né? O Lions parou um pouquinho. É real, e também teve o mérito do Chiefs, né? Teve um drive no último quarto que eles pegaram 9 minutos do relógio, né? Acho que foi na verdade, o total, né? Nos drives eles tiveram 9 minutos, né? De tempo ali, né? No último quarto. Ou seja, 15, eles pegaram 9. Então, ficaram mais com a bola no último quarto. E se dá pro Mahomes a bola no último quarto, você sabe o que ele entrega, né? Não entregou um touchdownzinho, mas um field goalzinho também, e é isso, né? E do outro lado, É isso. é uma história que também se repete, né? Embora ele fez o touchdown, o Jared Goff, né? Vamos aí dar o mérito, mas nos últimos 2 drives ali ele já também não conseguiu, né? É algo que eu acho que é muito recorrente. Mas é isso, eu acho que foi um bom jogo dos 2 times. Os 2 times jogaram muito bem. E eu acho que o Chiefs só foi melhor mesmo, né? O Lions até jogou bem, mas o Chiefs foi melhor. Mas é isso, né? Eu acho que o que você espera do Lions é um pouco daquele time que vai ganhar, né? Esses jogos grandes, mas acabou não ganhando. Exatamente. E é isso. Comentando sobre os stats só, o Jared Goff teve 203 jardas só, passou para 2 touchdowns e foi sacado uma vez. O Jahmyr Gibbs correu 65 jardas. E o Jameson Williams recebeu 61 jardas mais touchdown. O Sam Laporta teve 55 jardas e um touchdown. E esse touchdown do Sam Laporta, cara, foi lindo. O Jared Goff jogou um passe para ele assim, cara, ele praticamente fora da endzone, né, no fundo do campo, recebeu, bateu os 2 pés dentro e caiu. Assim, foi bem um touchdown bem bonito dele. Sim, Brown, eu até achei que desapareceu um pouco, não fez tantas jardas. Normalmente ele é o cara que lidera as jardas do Chiefs, do Lions.
E do lado do Chiefs, Mahomes, 257 jardas, passou para 3 touchdowns, foi sacado 3 vezes também. E o Travis Kelce foi o cara que mais apareceu, 78 jardas recebidas. Além do Marquise Brown, que teve as 45 jardas dele e teve os dois touchdowns. Então, cara, é isso. Se você vê assim, no geral, o Chiefs, o Marquise Brown, o Xavier Worthy, até mesmo o Travis Kelce voltando a aparecer um pouco mais. Juju também está sendo mais envolvido no plano de jogo deles. Então, assim, cara, assim, são muitos alvos pro Mahomes. E um cara bom como o Mahomes, cara, com essa quantidade de alvo e alvo bom que ele tem, cara, assim, vai ter que. Ele acaba destruindo, fazendo pontos, fazendo 30 pontos, e o Chiefs é isso daí. Um bom jogo aí do Chiefs, como eu falei. E vamos ver agora o dia restante. Eles vão voltar com vários jogadores muito bons. O jogador muito bom, né? O Rice. Então vamos ter ali o wide receiver 1. E eles podem também ser criativos, né, com o Worth. Eles até começaram a fazer isso, né? Colocar o Worth ali pra algumas jogadas ali que ele faz o jet sweep, enfim, mover um pouquinho. Ele participar um pouco do jogo terrestre, né? Embora seja um passe até, mas ele participar ali. Deixar mais dinâmico o Andy Reid ali, a gente sabe que é criativo, é o forte dele, né? Então vai ser acho que vai ser uma boa temporada do Chiefs de volta. Eles vão retornar aí. E é isso. Acho que é isso do jogo, né, Danilo? Próximo. Do jogo é isso daí. Bom, jogo aí de segunda. Teve 2 jogos de segunda, né? O primeiro, Buffalo Bills e Atlanta Falcons. Atlanta Falcons aí venceu 24-14, para mim surpreendente. Eles começaram assim de um jeito que foi um atropelo do jogo terrestre, né? O Bijan Robinson teve um touchdown de 81 jardas, né? E o total, assim, mérito dele também, quando ele saiu, né, dos blocos, foi quebrando todo mundo, mas também da linha ofensiva, né? Naquele touchdown, ele teve 17 jardas que ninguém tocou nele. Ele foi ganhando 17 jardas sem ninguém tocar nele, porque ele estava bem bloqueado, então teve um espaço ali, tem uma avenida para ele. E aí depois ele tem que fazer, né, 64 jardas depois do contato, que é quando ele faz o break tackle, né? Acho que foi num safety, né? Então foi uma jogada muito boa e um bom jogo do Atlanta Falcons, né, Danilo? Pra mim, surpreendente por conta disso. Num bom time do Bills. Cara, muito surpreendente. Assim, de verdade, assim. Assim, o Falcons, ele não tem jogado mal. Ele já tem feito boas partidas. Mas, cara, eles amassaram o Buffalo Bills, cara. Assim, jogo terrestre, a defesa dos Bills contra o jogo terrestre, praticamente inexistente. O Bijan Robinson arrebentou esses caras. E é engraçado que, se você lembrar, o jogo contra o Derrick Henry, no Baltimore, o Baltimore também correu pra caramba mesmo. Então, a Sim. defesa dos Bills, cara, os caras têm que melhorar um pouco esse jogo terrestre. Eles são Porque imagina se chegar a nos terceira pior. Eles são a terceira pior. Exato, é a terceira pior. Uhum. É a terceira pior em jardas terrestres por jogo. E eles são a segunda pior contra. Não, minto, desculpa. A terceira pior contra nas jardas totais. Então, assim, puta, meu, os caras estão muito mal. Muito mal mesmo. Então, tem que melhorar, porque, cara, assim, esses caras, assim, Bijan Robinson, Derrick Henry, esses caras, assim, imagina se eles pegarem, por exemplo, o Colts, Jonathan Taylor. É outro cara que vai arrebentar com eles. Outro cara que vai arrebentar, assim, pra caramba. Então, eles precisam melhorar essa questão do jogo terrestre. E outra coisa também, cara, o Josh Allen, ele não tinha tempo para respirar. A defesa estava chegando assim muito forte, muito assim. Ele não tinha assim, saiu o snap, meu, já tinha gente quase no colo dele. Então, ele tomou 4 sacks, mas poderia ter tomado muito mais. E as duas interceptações dele, cara, puta, eu achei muito feio. Principalmente a segunda, assim, um passe muito forçado. Muito forçado, assim, não precisava. Apesar que a primeira também que foi no final do primeiro tempo. Foi bem no meio do campo. Que também não precisava. Então, cara, assim, Josh Allen, um jogo estranho dele. Um jogo que ele sofreu muita pressão. E, nossa, cara, o Atlanta arrebentou o Buffalo Bills. Exato,
E só um número aí, né? A defesa do Atlanta Falcons realmente é uma das melhores defesas aí. É, enfim, agora os números estão. Ela é a melhor atualmente, né? Mas ela tem um jogo a menos, então não tem como ali a gente falar que é a melhor defesa, né? Mas nesse jogo, por exemplo, só pra pontuar o que você disse, né, da pressão, né, eu peguei alguns status e, enfim, a 52%, né, dos dropbacks do Josh Allen, ele tava pressionado, né, e se você pegar a média da liga, Ah, que é 48, então eles tiveram realmente uma atuação acima da média, né, e jogaram muito bem, mas também, né, o ataque, pô, até mesmo o Rick London, né? Teve bons números e jogou bem. Michael Penix também, né? exatamente, cara. Drake London, 158 jardas e um touchdown. Cara, arrebentou assim. Pra você ter uma ideia, o Bijan Robinson teve 170 jardas terrestres, cara, e um touchdown. Então, assim, Uhum. cara, o cara correu demais, fora as 68 jardas recebidas que ele teve. Então, assim, ele arrebentou por terra e pelo céu. Ele, assim, É. detonou o Buffalo Bills, cara, assim. E é engraçado que é um jogo que eu achei que os Bills eles iam. Depois eles serem perdidos em casa pros Patriots e tudo mais, eu achei que assim, cara, os caras vão descontar a raiva, digamos assim, no Atlanta Falcons, né? O Falcons que vai pagar o pato. E por fim, cara, por 2 derrotas seguidas dos Bills, faz um tempo que a gente não vê isso, hein? Então. Isso, exatamente, 2 derrotas seguidas dos Bills que faz tempo que a gente não vê. Michael Penix, ele passou para 250 jardas, passou para um touchdown só, e enfim, o jogo terrestre acabou funcionando muito mais e até mesmo o Michael Penix não precisou passar tanto. Engraçado que assim, o Michael Penix não precisou passar tanto e o Hum. Josh Allen não conseguiu passar tanto, né? Ele acertou só 15 passes. Uhum. Ele teve 2 touchdowns, duas Tava pressionando toda hora interceptações, também. pressionado toda hora, exatamente. Uhum. Só 180 jardas. E, cara, é isso. O James Cook ainda conseguiu correr 87 jardas terrestres. Correr 87 jardas. E, enfim, cara, foi isso desse jogo. Um massacre do Atlanta Falcons. Esse 24-14, cara, assim, dava para ter sido mais ainda, viu? É. É. Sim, sim. Mas foi uma boa vitória aí. Sacramentou. Só fica difícil de entender que eles não fizeram nenhum ponto contra o Panthers. Será que o Panthers seja o melhor time da NFL? Nunca sabemos, nunca vamos Bom saber. ponto. É, mas sim, sim, eles estão jogando muito bem, tá numa crescente legal, né? E pode brigar aí, né? Pro wildcard aí, vamos ver. Essa vitória foi muito grande pra eles. E o Bills agora tem que abrir o Concordo. olho, né? O, É isso aí. o Patriots já tá líder, né? Exato. Pois é. Tem que começar a remar um pouco mais aí esse Buffalo Bills. Tem que arrumar essa defesa mesmo. Você tava certo, Danilo. Você me avisou essa defesa, eu não vi ainda, mas depois desse jogo aí, realmente. Tem que arrumar logo. É isso. Bom, bora aí pro próximo então. E o último, né? Bears e Commanders. Jogo das duas first picks, né, do draft de 2024. Caleb Williams e Jalen Daniels, né, se encontraram aí. E um jogo legal, né, dos dois aí, bem equilibrado. Acho que os dois tiveram números bem parecidos, né? Eu fui até comparando os passes longos e tudo. Claro, o Jalen Daniels teve uma interceptação e o Caleb Williams não. E eu acho que foi essa diferença mesmo, né? Porque foi ali no último quarto, onde estava decidindo o jogo e tudo. E aí ele teve. Não, na verdade, não foi essa interceptação, foi um fumble, né, Daniel? Exatamente, cara. Cara, que fumble feio, velho. Que fumble feio. O Jaden Daniels foi passar a bola, escapou da mão dele, foi entregar a bola pro running back, soltaram a bola, a defesa do Chicago estava esperta, pegou, né, recuperou o fumble e, cara, assim, já estavam ali na linha de 40 jardas. Então, assim, já estava na metade do campo. Muito mais fácil ali para fazer o field goal e ganhar o jogo.
Mas assim, cara, eu achei um jogo. Eu esperava mais do Washington também, cara. Assim, uma Uhum. coisa que eu tenho percebido, né? O Chicago. é, Esse é um jogo que eu achei que eles iam sofrer muito mais, né? E eu acho que a questão da a defesa deles, reforçado, interceptação e fumble, esses turnovers, Uhum. acabou contando muito. Acabou assim. Em resumo, eles venceram a batalha dos turnovers, né? Então, isso aí acabou fazendo com que o Chicago conseguisse chegar no final do jogo vivo, né? Só 2 pontos atrás. E, cara, é isso, assim, os caras jogaram, assim, a defesa acabou ganhando o jogo ou forçando muito mais, né? Porque, enfim, foi um jogo que eles acabaram, eles até, em determinado momento ali, eles até tiveram um field goal bloqueado, né? Pelo Washington, mas enfim, o jogo foi bem apertado e o Chicago conseguiu essa vitória no finalzinho aí. Cara, Jake Moore, hein? Não diria. Pois é, verdade, né? Esqueci de comentar, mas bem lembrado. Esse cara ganhou o jogo aí pro Bears, esse safado. Mas é isso, vamos lá. Vamos esperar, né? Ele já. Ele acerta, mas ele erra também. Esse é o problema. Ele já acertou no Super Assim, Bowl o Cairo também. Santos ele tá machucado. Assim, o Cairo Santos tava machucado e aí chamaram ele lá e tal. Pô, entrou, chutando em Chicago, que venta pra caramba. Teve acho que um ou dois chutes dele que tava ventando bastante. Você olhava assim, a bandeirinha tava ventando bastante, ele acertou. Mas, cara, assim, eu, Jake Moore, eu não confio nele, perdi a confiança nesse cara aí, que era o kicker do São Francisco até 2, 3 semanas atrás. Enfim, mas, cara, ganhou o jogo e tá com moral agora lá em Chicago. E, cara, uma vitória boa ali do Chicago. Não sei se o Chicago vai ter fôlego para, apesar de estarem 3-2, eu não sei se eles vão ter fôlego para brigar pelos playoffs, Uhum, mas, cara, eu te falo que ganhar esse jogo contra um time que possivelmente vai ser um time que vai exatamente. disputar pelo wild card também, para eles é uma vitória gigantesca, né? Exatamente, exatamente. Pro futuro, isso daqui pode ser a decisória do playoff, né? Pode estar esses dois De ir pro times playoff, brigando, não. né? Pode estar esses dois times brigando. Exato. Eu consigo ver, né? Então, bem lembrado aí, essa vitória é realmente importante mesmo pro Bears. E dói muito pro Commanders também. Exato. É isso, né? Como quase todos os jogos da NFL, né? A não ser os jogos dos Jets, dói pros outros times. É isso aí. É isso. É É, isso, fechamos mais uma semana. uhum. Fechamos aí essa semana. É, semana legal, né? Como a gente falou na abertura. Tem muitas surpresas, né? Já faz um tempo que a gente falou, mas a gente falou isso, né? Falou ali as surpresas que teve, enfim, os jogos legais que teve. Gritos de MVP para jogadores que eu nunca ia imaginar. Mas é isso. Vamos para a É semana isso. 7 agora e ver mais surpresas e mais jogos do Cardinals malucos. É isso. Boa. Valeu, Heitor. Falou!